Aleluia. Abra, por favor, a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 2, versículos 25 ao 29. Romanos capítulo 2, de 25 a 29. Vamos ler juntos na versão Nova Almeida atualizada. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Glória a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e ter um momento de oração? Deus bendito, Pai amado, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, a nossa vida, para que mais uma vez, como tem sido, o Senhor trabalhe em nós, que essa semente, Pai, ela caia numa terra fértil do nosso coração, que agora, Pai, em nome de Jesus, a nossa mente seja cativa à voz do Teu Santo Espírito, que os problemas de amanhã, eles possam nos aguardar, mas que neste momento, a gente priorize a atenção e receber do Senhor uma direção, um consolo, um despertamento. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem é a verdadeira marca dos filhos de Deus. E aí a gente ouviu tanto circuncisão, incircuncisão, e aí às vezes você está perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo, meus irmãos, tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque a circuncisão foi uma marca que Deus colocou no povo dele. E quando se trata de incircuncisão do coração, aí não tem mais judeus, não tem gentios, não tem brasileiro, não tem estrangeiro, são aqueles que pelo Espírito Santo receberam uma marca do Senhor. Então nós vamos, através desse texto, receber daquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Como você sabe, Deus criou todas as coisas e colocou o homem num jardim, e todos os dias na viração, Deus ia ter com esse homem. Imagina o privilégio desse homem, de ter com o Senhor todos os dias. E aí, um dia esse homem peca, cai, desobedece, quebra uma aliança, e como Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como Deus não desiste de nós, meus irmãos, graças a Deus, Ele está sempre nos atraindo com cordas de amor, sempre buscando o homem. Deus nos dá uma oportunidade, mais uma oportunidade, e assim foi com o povo escolhido dele, que depois nós vamos ver que nós fomos adotados como filhos. E aí eu gostaria que você comigo se atentasse para alguns detalhes e para o propósito de Deus. Na verdade, o propósito de Deus foi criar o homem para o relacionamento com Ele.
Por quê, meus irmãos? Porque todo relacionamento vertical, aliás, todo relacionamento horizontal, ele vai ser pleno e abençoado na medida em que nós temos um relacionamento vertical com o Senhor. Na medida em que nós recebemos do Senhor, nós podemos compartilhar aquilo que é bom. Porque o que é bom, como o próprio Jesus disse, está em Deus. E então, o propósito foi criar o homem e relacionar com ele, para que ele refletisse na família e na sociedade, e que esse relacionamento deveria expressar a marca daqueles que recebem de Deus os seus atributos comunicáveis, relativos ou pessoais. E dentre desses atributos que Deus compartilha com o homem, tem o amor, porque Deus é amor. Em Romanos 5,5, diz assim: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Outro atributo comunicável de Deus é a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Justiça, em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Bondade, em Gálatas 5, 22, ali relata os frutos do Espírito, e diz que um deles é a bondade e a benignidade, que é a misericórdia. Santidade também é um atributo que Deus compartilha com o homem, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Perfeição é outro atributo que Deus compartilha com o homem, logicamente não na plenitude de Deus, mas da forma que nós podemos experimentar. Em Mateus 5,48 diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, meus irmãos, nós olhamos para a estatura do varão perfeito, e é essa que nós perseguimos todos os dias, sermos melhores e aprimorados amanhã, melhorar sempre amanhã, do que eu sou hoje, sempre um grau a mais, na medida em que nós nos relacionamos com o Senhor, com o nosso Deus em intimidade. A nossa tendência, se há esse relacionamento, é melhorar, é superar obstáculos, é vencer todos os dias uma guerra interna entre o Espírito e a carne. Amém? Glória a Deus. Então, esses atributos comunicáveis, eles devem nos inspirar a buscar, ou a buscá-los, e receber essa transferência da parte de Deus, buscando transformação para refletir Deus na terra, como em Efésios 5,1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Tem filho amado aqui essa noite? Aí tem poucos que levantaram as mãos. Eu não sei se é o sono, se é o cansaço. Meus irmãos, tem filho amado aqui essa noite? Recebe isso, meus irmãos. Filhos amados do Senhor, foi com alto preço que o Senhor te comprou. Você tem que vibrar como você vibra com o seu time. Quando falar assim, tem filho amado aqui, glória a Jesus, porque foi um preço muito caro que Jesus comprou. Às vezes a gente ouve e fica no automático. Não, meus irmãos, recebe as coisas de Deus com alegria, com força, com determinação. Seja intenso como Jesus foi intenso. Nos 3 anos que passou por aqui, Ele viveu uma intensidade que tem que mexer conosco. Então o desejo de Deus era constituir um povo para si. Em Êxodo 19:6, a palavra diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação que? Santa. Esse é o propósito de Deus, esse é o projeto de Deus, de ter um povo para si. Aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, Deus apareceu a um homem chamado Abrão,
era um caldeu que morava numa cidade chamada Ur, na Mesopotâmia. Um dia, soberanamente, Deus aparece a este homem e lhe faz promessa, estabelecendo uma aliança com ele. Mandou que ele saísse da sua terra, deixasse a sua parentela e fosse para uma terra desconhecida por ele. Você conhece a história. E Deus garantiu que daria a terra aos seus descendentes, e dele sairia uma grande nação, e que ele seria abençoado, e seus filhos seriam uma bênção para todas as nações, e que um dia, dos seus filhos, viria aquele que haveria de ser o Messias, o Salvador do mundo. Olha que privilégio. Deus fez essa aliança com Abraão, e estabeleceu uma marca que haveria de selar, de identificar Abraão e o povo hebreu, filhos de Abraão, também chamados de judeu ou israelita. Essa marca, meus irmãos, foi a circuncisão que nós vemos aqui no texto, que era a remoção da pele do prepúcio do órgão sexual masculino. E todos os nascidos de Abraão, no 8º dia, eram circuncidados. Aquela marca era uma marca da aliança que Deus havia feito com Abraão e seus descendentes. Inclusive Jesus foi circuncidado no 8º dia, porque Jesus também era judeu. As meninas eram consideradas incluídas, e apenas os homens eram circuncidados no 8º dia. Era um sinal da aliança e também da fé de Abraão, porque aquele homem obedeceu ao chamado divino, saiu da terra, foi para um lugar que Deus iria mostrar, foi circuncidado já idoso, e circuncidou os seus da sua casa e também os seus descendentes. Essa marca tinha um símbolo, meus irmãos, um símbolo de conversão interior, um coração temente a Deus, um espírito submisso ao Senhor, uma vida de obediência ao Senhor. E isso foi ensinado aos seus descendentes, aos descendentes de Abraão. Moisés, aproximadamente 420 anos depois, quando deu a lei aos filhos de Abraão, ele diz em Deuteronômio 10:16: circuncidai, pois, os prepúcios dos vossos corações. Ou seja, essa marca representa o que realmente Deus queria, que era a circuncisão do coração. Em Deuteronômio 36, ele repete, dizendo: o Senhor teu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, para que vocês tenham vida. Ou seja, a circuncisão era um símbolo da conversão do judeu, pois só assim poderiam amar o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Alguns profetas se dirigiam a Israel toda vez que eles não queriam obedecer e não amavam a Deus, se referiam como sendo incircuncisos. Em Jeremias 6:10 diz assim a palavra do Senhor: a quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e já não podem escutar. É uma expressão, que ele usou. Em outras palavras, a circuncisão era uma marca aplicada no corpo, mas simbolizava uma operação espiritual, realizada no coração daquele que temia a Deus. O propósito de Deus é que seu povo, convertido de coração e submisso a Ele, o amasse e vivesse para a sua glória. Séculos depois que a circuncisão havia sido aplicada como uma marca do seu povo, eles já haviam esquecido, meus irmãos. Eu não sei se acontece com a gente hoje. Havia se esquecido do que realmente significava aquela aliança, aquela marca. Significava ser o povo de Deus, a circuncisão, e passavam a vê-la apenas como uma marca de um povo de Deus, e que Deus jamais condenaria aquele povo para o inferno. Há rabinos que diziam que Deus jamais mandaria para o inferno aquele que recebeu a marca da circuncisão.
Eles, portanto, se gloriavam nisso, apenas numa marca externa, que assegurava para eles a vida eterna com o Senhor. Tanto é que eles se referiam aos outros povos como incircuncisos, uma forma de se colocar em um patamar acima, e se referiam a esses povos como condenados ao inferno. Havia judeus ortodoxos que oravam agradecendo não ter nascido nem cachorro, nem gentil, incircunciso. Agradecia a Deus porque era o povo da aliança e tinha a marca que lhe garantia um lugar no céu. Estavam equivocados, meus irmãos. Um exemplo dessa mentalidade, nos dias de Jesus, é quando João Batista, que foi enviado para anunciar a chegada do Messias, pregava o batismo do arrependimento. E muitos judeus vinham se batizar, e João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer que temos por pai Abraão, porque Deus pode levantar dessas pedras filhos a Abraão. O pensamento dos judeus, também na época de Jesus, era de descansar na lei e na marca que tinham recebido, vivendo de forma incoerente com a palavra que tinham recebido. E aí Paulo, na mesma linha de João Batista e de Jesus, se volta para os judeus, nesse texto que nós acabamos de ler, de 25 a 29, e fala de 2 pontos. Primeiro, ele fala o que representava a circuncisão, e que essa não salvaria ninguém, simplesmente pelo fato de ser um sinal externo. Segundo, quem é o verdadeiro judeu, ou seja, quem é o verdadeiro povo de Deus, que tomou posse dessa nomenclatura e dessa escolha soberana do Senhor. O objetivo de Paulo é mostrar que eles estavam perdidos, condenados diante de Deus, se não se arrependessem e crescem em Jesus Cristo. O ponto central nos argumentos de Paulo, meus irmãos, é que a prática da lei era mais importante que a circuncisão. E o que é praticar a lei? 3 vezes Paulo fala sobre isso. No versículo 25, ele diz: a circuncisão tem valor se praticares a lei. No 26, se o incircunciso observa os preceitos da lei. E no 27, se aquele que é incircunciso cumpre a lei, praticar e observar e cumprir a lei, no 27, se aquele que é incircunciso cumpre a lei, ou seja, tem valor se praticar, se observar e se cumprir. Então, o que Paulo queria dizer com isso? A resposta é que aqui ele não se refere à guarda legalista e rigorosa das leis de Moisés, ou à prática meritória dos mandamentos do Antigo Testamento, do tipo: se você não comer isso, se você guardar esse dia específico, se você participar das leis de purificação, das leis cerimoniais. Não, meus irmãos, guardar, praticar e cumprir a lei não se refere a isso, mas praticar, observar e cumprir a lei como deveria ter sido guardada e praticada quando Deus deu a lei ao seu povo, não era no intuito de ser um caminho para a salvação. Por quê? Porque o homem era incapaz de cumprir a lei na sua essência, na sua totalidade. E a palavra do Senhor no Novo Testamento diz que se você for pensar numa só, toda a lei, já está quebrada. Então, o intuito de Deus, meus irmãos, era que o seu povo não se colocasse nesse sentido, com esse entendimento, de ser um caminho para a salvação, um caminho de mérito, ou seja, se cumprissem todos os rituais, vocês irão para o céu. Não. Mas o objetivo da lei era mostrar para o judeu que ele era um pecador, que não podia cumprir, e apontar para a necessidade da chegada do Messias. E é isso que a própria lei estabelecia: o sacrifício de animais, o derramamento de sangue para perdão dos pecados,
porque Deus já sabia que eles eram incapazes de cumprir. Então a lei já trazia consigo, embutido, a graça e o perdão de Deus através dos sacrifícios. Eles precisavam de entender que não era seguir com precisão o que a lei mandava, mas que o propósito da lei dada a Israel, através de Moisés, era mostrar que Deus é bom, gracioso, e que eles e nós somos pecadores e não merecedores de nada, mas Ele nos oferece perdão através de Jesus, do filho de Abraão que haveria de vir ao mundo para perdoar os pecados. Portanto, os sacrifícios, meus irmãos, era uma figura e um tipo de Cristo. Era isso que significava guardar a lei de verdade, porque o propósito da lei era apontar para Jesus. Então, o verdadeiro judeu, o verdadeiro povo de Deus, era aquele que entendia que a salvação era pela fé no Messias, em Jesus, que foi apontado no Antigo Testamento, nas sombras, e revelado na plenitude dos tempos, quando ele esteve aqui há 2.000 anos atrás. Eu já estou querendo adiantar, meus irmãos. Estou querendo ir para Jesus logo, que ele volte logo, glória a Jesus. O centro da lei, então, era crer em Jesus como sendo o Messias prometido por Deus e tipificado no Antigo Testamento. E quem ensina sobre isso é o próprio Jesus. Em João 6, 28 e 29, quando lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. O verdadeiro judeu, então, é o que creu no Messias, que haveria de vir, e que o reconheceu quando Ele veio. Mas não foi isso que aconteceu segundo João 1,11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí entra os gentios. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus, e aqui estamos nós, meus irmãos, e todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas vidas. E no versículo 25 a 27, Paulo então, diante disso, destrói a falsa esperança do judeu, que ele seria salvo, porque era filho de Abraão, e tinha sido circuncidado. Ele usa 4 argumentos, do 25 a 27. Primeiro, se não praticar a lei, a circuncisão não vale nada, pois só tem valor na prática da lei, como deveria ser praticada, ou seja, se arrepender e crer em Jesus. Ou seja, eu pratico a lei se eu crer em Jesus, me arrepender e crer em Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele cumpre a lei nele mesmo. Então, quando nós estamos em Jesus, colocamos o nosso coração, entregamos a Ele a nossa vida, nós praticamos a lei nele. Mas eles não entenderam isso. Por quê? Porque se eles eram um povo a quem a vinda do Messias foi prometida, mas eram transgressores da lei, não crendo, a circuncisão era só uma marca externa sem valor algum. Ser filho de Abraão, a religiosidade, o cumprimento dos ritos, não salvavam, pois o selo externo, sem mudança de vida, não tem sentido. Não tem sentido. No verso 25, Paulo diz que não tem diferença de um judeu que foi circuncidado, que não crê em Jesus, e um gentil pagão que também não crê. Estão no mesmo nível. Sua circuncisão, então, virou incircuncisão. No verso 26, ele diz: se um gentil cumprir a lei, vira judeu. Ou seja, os gentios que não são circuncidados exteriormente, observam os preceitos da lei, como a lei deve ser observada, crendo em Jesus como Senhor e Salvador, então se cumpre.
Como eu disse, nós brasileiros que não somos judeus, cremos em Jesus como Senhor e Salvador e nos tornamos o povo de Deus, ou seja, verdadeiros filhos de Deus. E aí, meus irmãos, a promessa nos alcança de sermos todos uma família abençoada. Foi isso que Deus disse a Abraão. Através dessa semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você recebe essa promessa, meus irmãos? Glória a Jesus. O povo de Deus, e Paulo fala que tanto faz ser judeu ou gentil, o importante é a fé em Jesus. Ele queria quebrar a confiança que o judeu tinha naquela marca. Tanto é que ele confrontando os judeus, eles ficavam irados com o apóstolo Paulo. Não foi à toa que ele foi perseguido, apedrejado, denunciado, chicoteado, preso, considerado como morto, rejeitado, perseguido pelo seu povo, porque ele ensinava a verdade. Sem Cristo, a religiosidade de vocês não vale nada. E quer saber, no dia do juízo, pensam que vão ser salvos e condenar as nações? Ele dizia para os judeus, será o contrário. Aquelas nações que creram em Jesus serão juízes de vocês. E aí, meus irmãos, eles ficavam endemoniados. Vocês serão julgados pelos gentios que creram. E a partir do versículo 28 e 29, Paulo redefine nesse texto a identidade do povo de Deus. No 28, ele define o que é não ser judeu. William Barclay, um teólogo escocês, ele diz que ser judeu não é questão de ascendência, mas uma questão de caráter. A conversão, portanto, ela nivela tudo. Judeus e gentios, ou seja, o verdadeiro Israel de Deus, não é o herdeiro do sangue de Abraão, mas o herdeiro da fé. Ou seja, o povo de Deus é uma condição espiritual. Então, o que era a verdadeira circuncisão? No verso 29 ele diz, é aquela que é internamente, aquela que é do coração e não da carne. E circuncisão significa, meus irmãos, é uma palavra latina que significa cortar ao redor, da mesma forma que era cortado ao redor do prepúcio. Paulo está dizendo que a circuncisão interna é quando o Espírito Santo de Deus age nos nossos corações, cortando aquela parte dura da incredulidade, a dureza de coração, e arranca aquela, idolatria, fazendo com que aquela carne do coração fique tenra, fica uma carne, um coração quebrantado e contrito. E a palavra de Deus diz que Deus não rejeita esse coração. Diz que Deus trocaria, em Ezequiel 36, 26, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Meus irmãos, essa palavra é para o povo de Deus. O Espírito Santo vai agir dessa forma, cortar o nosso coração ao redor, e tirar toda a casca. Você já viu aquele machucado, que por cima ele cria uma casca, mas que por dentro tem pus, tem secreção, e está vermelho, e não sara, e aquele negócio vai enrolando, até dar uma infecção mais séria. O Senhor, Ele faz a ferida e Ele cura, meus irmãos. Ele faz a ferida e Ele cura, porque Ele é um Pai amoroso. Entenda isso, Ele é um Pai amoroso, e o Senhor corrige aos filhos que Ele ama. É isso que representa Deus, fazer a circuncisão interna. Então, a verdadeira marca do povo de Deus, os seus filhos, é a circuncisão do coração. Diz também que é do Espírito, que nenhum homem pode fazer. Os rabinos deixavam as unhas do polegar direito crescer para fazer a circuncisão da criança no 8º dia. Mas Deus não. Aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Ele envia o Consolador,
o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo começa a trabalhar no seu e no meu coração, de uma forma que ele vai tirando toda a dureza, ele vai cortando em volta, para gerar um coração quebrantado, um coração que submete ao senhorio de Cristo. Não adianta ser circuncidado, é o que Paulo estava dizendo, não adiantava ser circuncidado no 8º dia, se não houver uma circuncisão do coração pelo Espírito. Não apenas algo exterior, visível, mas algo interno e invisível, efetuada pelo Espírito Santo e não pela lei. E sua aprovação, meus irmãos, não provém do homem, mas de Deus, porque judeu vem de Judá, e Judá significa louvor, e eles também se apegavam a isso, sabe? Recebiam de uma nação, eles vinham de uma nação, que significava louvor, mas Deus não é por aí, não é o homem recebendo o louvor do próprio homem, mas se sujeitando para receber louvor do próprio Deus e devolver toda a glória a Ele, toda a glória a Ele. Para isso que nós somos criados, para carregar neste mundo e sermos, sabe, a glória de Deus ser visível na nossa vida, meus irmãos. Glória a Jesus. Para Deus o que importa é uma obra profunda, íntima e secreta do Espírito Santo em cada um de nós. E como que seria essa prática nos nossos dias? Como que seria essa prática na minha e na sua vida? Eu dei um exemplo de manhã que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. A circuncisão do coração, o projeto de Deus de ter uma nação santa, uma nação de sacerdotes, famílias sacerdotais, em que se submetem ao senhorio de Cristo e se deixam trabalhar no seu coração pelo Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito Santo nos conduza, sabe, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que esse Espírito Santo, que a gente seja sensível à voz dele. Essa circuncisão do coração é como um acesso. Quando você chega no hospital, quando você tem um mal, você está sentindo mal, você tem uma enfermidade, e aí você chega num pronto-socorro, e aí a primeira coisa que eles fazem, você passa por uma criação, né, por uma sala ali, mas aí você é mandado para uma sala na prática, para que você possa ser, através dos enfermeiros, você possa se sujeitar ao tratamento. E aí eles colocam um acesso, e aí vão diretamente na veia, aonde a vida, aonde o remédio possa chegar até onde existe uma enfermidade. A circuncisão do coração, o que o Espírito Santo faz na nossa vida é exatamente isso. Ele nos dá um acesso ao Deus Todo-Poderoso, que tinha no princípio de todas as coisas, o propósito de ter um relacionamento comigo e com você, um propósito de nos tornar uma nação santa, uma nação de sacerdotes, filhos amados e obedientes ao Senhor, que respondessem ao senhorio de Cristo, que respondessem à sua palavra, que não fossem somente ouvintes, mas praticantes. E aí, meus irmãos, aonde tem uma enfermidade, ali o enfermeiro aplica no nosso corpo um remédio, para quê? Para que a gente receba, né, algo que possa tratar aquela enfermidade. Pode ser algo instantâneo. Quando eu tinha uma cólica renal, eu já chegava na recepção, já pedindo Buscopan na veia. Não queria passar nem para a sala. Não, meus irmãos, já senti uma dor, misericórdia, cólica renal. Eu já chegava pedindo Buscopan na veia. E aí, quando vinha o Buscopan, aquele alívio,
É assim que o Espírito Santo faz. É assim que o tratamento de Deus faz. Quando a gente se submete a Ele em alguma área da nossa vida, mas verdadeiramente, quando a gente se submete a Ele, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o entendimento, meus irmãos, a cura, ela entra nas nossas veias. O bálsamo do Senhor vai descendo do alto da cabeça à planta dos pés. E ela vai indo na área onde a gente se submete ao tratamento de Deus. Eu me lembro que quando, há 2 anos atrás, eu tirei a próstata, eu fiquei 1 mês com uma sonda, como aquilo incomodava. Meus irmãos, o tratamento de Deus incomoda, sabe por quê? Porque Ele confronta. O Senhor nos confronta para trazer a gente para Ele, para mostrar aonde a gente estava e aonde a gente está no Senhor, para mostrar o quanto a gente precisa do favor dEle para a nossa vida, como nós somos pequenos, como nós mesmos nos enganamos. Aquele tempo, meus irmãos, aquele povo se enganava, achando que os rituais, que o sinal externo, agradavam o coração de Deus, mas o coração deles estava ali precisando de tratamento. Muitas vezes a gente vai na igreja, vai na célula, e isso é muito bom, é importante. Mas tem tantas coisas, às vezes a gente está até no ativismo religioso, como aconteceu na minha vida, mas o coração precisando de converter em algumas áreas, precisando de se submeter em algumas áreas. E hoje a gente vê, infelizmente, uma falta de paternidade, uma paternidade, sabe, comprometida. Mas tenha certeza que quando há uma frustração, há uma falta de uma paternidade biológica, há uma falha nesse sentido, por ignorância, sei lá por quê, vem a paternidade do Senhor e cobre esses vazios, preenche esses vazios no nosso coração, com a ação do Espírito Santo, com a ação dessa circuncisão que nós permitimos ser tratados. Portanto, essa noite, meus irmãos, o que nós precisamos de fazer, eu não sei qual área da sua vida que precisa que você dê acesso ao Espírito Santo, para que o tratamento do Senhor chegue até onde você necessita, até a área que você necessita. E você tem julgado para debaixo do tapete, porque você não quer confrontar, você não quer pedir perdão, você não quer mexer naquela área porque dói. Eu quero te dizer, o Senhor quer te curar. Como um dia Ele me curou, doeu demais. Por quê? Se humilhar, se colocar nas mãos do Senhor, se submeter ao tratamento de Deus, é algo que no primeiro momento vai doer e vai incomodar, mas depois vai vir uma alegria, um regozijo, uma satisfação, um gozo que não dá para explicar, uma alegria, uma libertação no Senhor que não dá para explicar. Portanto, o convite para nós, a direção do Espírito Santo para nós é: dê acesso a Ele, ao que Ele quer fazer na sua vida, em nome de Jesus, e saia desse lugar de ficar usando paliativos, de ficar usando remédios para sintomas. Não, vá na causa, abre o coração, deixa o Senhor entrar, deixa o tratamento do Espírito Santo entrar, e sacudir as suas estruturas. Meus irmãos, é igual aquela árvore que tem muita folha seca, quando você balança, cai tudo, fica só aquelas folhas verdes. Coisa linda, é assim que Deus quer para a sua vida, e para a minha vida, amém?
Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Feche os seus olhos e começa a glorificar o nome dEle. Começa a dizer: Senhor, eu estou aqui essa noite. Eu ouvi a Tua palavra e veio o entendimento que eu preciso do Senhor. Eu preciso me submeter ao tratamento do Teu Santo Espírito que habita em mim. E eu não quero atrapalhar a boa obra, porque a palavra do Senhor diz que Ele gera em nós o tanto o querer quanto o realizar, mas precisa de uma submissão, precisa de um querer. Eis que Ele bate a porta do seu coração, se abrir Ele entra, ceia com você, e aonde há ceia, aonde há intimidade com o Senhor, há cura, há libertação, há renovo. Meus irmãos, Deus criou todas as coisas e disse: não é bom que o homem esteja só. Todas as coisas Ele disse que era bom, mas chega no momento que Ele disse que não era bom que o homem esteja só. E Ele estava com Adão todos os dias. Como que Ele fala que não é bom que o homem esteja só, se Ele tinha um relacionamento com o homem todos os dias? Mas é porque o amor de Deus e o propósito de Deus se revela na comunhão, na unidade. Por isso que o desafio para nós é nos submeter ao tratamento de Deus, para que a gente seja famílias abençoadas, famílias sacerdotais abençoadas, filhos obedientes que amam o Senhor e honram seus pais, obedecem aos seus pais, pais que amam seus filhos, sabe, que valorizam sentar com seus filhos, conversar com eles e ser curado por esse tratamento, como em Malaquias diz, que Ele viria e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ali na unidade, no tratamento, a cura, a libertação, a renovo, a regozijo, a famílias transformadas, como a minha foi transformada um dia, para a glória de Deus. Oh Jesus, nos ajuda, Pai, traz humildade para o nosso coração, em nome de Jesus. Tira todo o altruísmo, Pai. Nós não queremos ser como aquele povo escolhido de Deus, um povo que Deus escolheu e trouxe a sua palavra para eles, promessa para eles, mas eles não receberam o Senhor. Nós não queremos isso, mas nós não queremos apenas receber o Senhor e nos sentir salvos e satisfeitos. Nós queremos mais, nós queremos uma profundidade no Senhor, nós queremos um relacionamento de intimidade, para gerar cura no nosso coração e naqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus. E com essa cura, aonde a gente pisar, nos ambientes que a gente adentrar, começando na nossa casa, serão transformados em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. É isso que nós queremos, Pai, nos submeter ao Senhor e contemplar toda essa plenitude. Havia uma mulher, meus irmãos, uma mulher samaritana que ia ao meio-dia colher água. Por quê? Porque no outro horário o sol estava, mais tranquilo, e ela não encontrava ninguém, porque aquela mulher estava com o coração ali angustiado, o amor próprio dela estava, porque o próprio Jesus encontrou com ela e disse: esse marido que você tem hoje não é seu, e você teve já 5. E Jesus se apresenta ali para ela como Messias, como aquele noivo que viria para a sua igreja. E ali Ele quebra tudo aquilo do coração daquela mulher, e aquela mulher começa a ir na cidade, uma mulher que estava se escondendo das pessoas, se apresenta às pessoas como uma missionária e compartilha o amor de Deus. Eu vi o Messias, Ele conversou comigo e as escamas dos meus olhos caíram. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Aquela mulher estava só, mas a partir daquele momento
ela recebeu do Senhor um chamado. E é isso que nós recebemos do Senhor para a nossa vida, um chamado. O chamado da gente estar em unidade, estar juntos aqui na igreja, na nossa família. Havia um homem, um gadareno, que ficava no cemitério, sozinho, meus irmãos, endemoniado. E não começou da noite para o dia. Aquilo começa com uma concessão aqui, outra ali. E ali, aquele homem estava possesso de vários demônios. E aí Jesus chega e a libertação. E quando aquele homem grato, com seu coração grato, depois de ser liberto, ele quer seguir a Jesus, Jesus fala: volta para a sua família. Volta para a sua família, porque com certeza, no seio da família, precisava de haver cura, precisava de haver pedido de perdão, precisava de haver reconciliação. E Jesus manda aquele homem voltar para a sua casa, meus irmãos. E depois 10 igrejas são abertas ali em Decápolis. Com certeza fez diferença aquele homem que Jesus foi ao encontro dele e libertou. Fez diferença para aquele lugar. E é isso que Deus está falando para cada um de nós essa noite. O encontro dele conosco e uma submissão nossa, com o nosso coração quebrantado, contrito, circuncidado, vai fazer diferença. E aonde você for, a glória de Deus vai te acompanhar, em nome de Jesus. Jesus, que o Senhor cresça em nossas vidas e que nós diminuamos, a ponto, quando as pessoas olharem para nós,
elas vão ver o Senhor em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. E é isso que nós te pedimos, Pai. Um coração quebrantado, contrito, circuncidado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Que se cumpra essa palavra em cada um que está aqui essa noite, em cada um que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor toque nos corações e abençoa e faça aquilo que o Senhor, só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Jesus. Amém. Amém. E eu te convido a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, essa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Eu entendi que o Senhor estabeleceu escolher um povo para si, e eu recebo o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo e deixo o meu coração ser circuncidado pelo Teu Santo Espírito. Amém. Escreve o meu nome no livro da vida, porque essa noite eu faço uma aliança com o Senhor, ainda de olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não pela emoção, mas com entendimento, com a razão, levante a sua mão, que a gente quer orar por você. Ou se você um dia aceitou Jesus Cristo, mas por algum motivo se afastou dos caminhos, essa noite deseja voltar, o Pai está de braços abertos para te receber. Se você é um desses, você pode levantar as suas mãos para a gente orar por você, entendendo que todos nós somos filhos de Deus e recebemos a marca, a circuncisão no nosso coração. Eu agradeço o Senhor por ter me usado essa noite para ser instrumento dele na sua vida, porque ele foi em primeiro lugar, ele entrou no meu coração com essa palavra, em nome de Jesus. Que a graça, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e unidade do Teu Santo Espírito esteja hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo com você e com a sua família. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.